Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Eu estou aqui, cheguei tem um tempinho, mas comecei a ver uma coisa, comecei a ver outra, né? Boa noite, Djalma, paz e bem, como é que você está, Djalma? Tudo tranquilo? Eu hoje quero ver se eu consigo fazer minha live sem ter problema de a bateria quase acabar. Vamos ver se hoje eu consigo, né? Que os últimos dias eu não tenho conseguido. Eu faço dali a pouco tá dando anúncio, né? Para que tá acabando a energia. Mas vamos ver, vamos ver. Ontem deu, ontem deu, a gente fez a live, não teve problema, né? Entendeu? Vamos ver se hoje eu consigo. Mas a gente teve aí uns dias meio complicados, né? Mas vamos lá, vamos tocar à frente, né? É importante a gente se lembrar, se vocês não tomaram vacina, tomem vacina. Hoje eu fiquei muito contente que descobri que amanhã pessoas acima de 50 anos podem tomar vacina. Como eu tenho mais de 50 anos, eu posso tomar vacina a partir de amanhã. Vou lá tomar a minha vacina, né? Pronto, já achei aqui a leitura de hoje, né? E vamos em frente, né? Você já tomou a vacina? Está quase na hora da gente começar, né? 19h34. Está quase na hora, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa, né? Vamos estar juntos aí já já. Né? Tá quase na hora. Estou vendo aqui as coisas, as atividades aqui. Nós tomamos a quarta dose. Que bom que vocês já tomaram. Que bom. Eu vou tomar amanhã. Bom, vamos começar aqui nossa celebração de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estais em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes, e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação
do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E também estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer teu nome e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu esteja neles. Palavra da salvação. Sabe, eu estava vendo aqui, o JR entrou, o João entrou, boa noite, paz e bem para vocês. João, você está melhor, Pedro? Sabe, pessoal, essa passagem é muito interessante, né? É uma oração que Jesus faz ao Pai, né? Algumas vezes, algumas pessoas ficam perturbadas. Bernardo, Jesus não é Deus, é Deus. E como ele pode rezar, né? Oi, Ana Paula querida, boa noite, paz e bem. Né? Isso é uma coisa que às vezes perturba as pessoas. Como é possível que Jesus reze para Deus? Né? É preciso que a gente entenda, né, que Jesus é uma das pessoas, é o Filho, né? É o Filho encarnado, né? E ele se tornará ele se torna um ser humano. Tá bem melhor que bom, Pedro. Ele é o Filho que se encarna num ser humano. E como ser humano, ele vive a realidade do ser humano. Sabe, de vez em quando, algumas pessoas acham que Jesus é como se fosse um disfarce, né? Algumas pessoas acham que Jesus é como se fosse uma casca oca que Deus está dentro. Não. Jesus, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas ele é homem. Ele existe em duas naturezas que estão juntas e não opostas. Uma natureza não elimina a outra. As duas convivem perfeitamente. E por que isso é importante? Porque na natureza de ser humano, ele reza. Mas a oração dele é muito interessante, porque ele primeiro reza para que nós permaneçamos na palavra. Beleza. Agora ele reza por uma coisa além, porque primeiro ele rezou pelos 12, agora ele reza por todos aqueles que irão crer nele pela palavra dos 12. Então ele rezou por você. Jesus rezou por você que está ouvindo essa live. É assustador, Deus rezou por você. Agora, ele fez um pedido ao Pai. Pai, que os meus filhos, que esses que acreditam na minha palavra, vivam em unidade. E nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos. Então, é importante que nós assumamos a realidade da unidade. E a realidade da unidade não é a realidade da uniformidade, não é a realidade da coisa estanque, e sim a realidade das pessoas juntas. Ou seja, eu posso pensar em algumas coisas diferentes da Ana Paula, do Pedro, do Djalma, da Doraci, do JR. Posso. Isso me torna inimigo dessas pessoas. Isso me torna alguém quem eu tenho que me opor. Ah, Bernardo, mas sabe o que é? É que fulano reza o terço em latim e eu só quero rezar o terço em português. Pô, mas vocês querem rezar o terço? Ou ainda, né? Eu quero assistir a missa de manhã, eu quero assistir a missa de tarde, assisto a missa.
E sabe, pessoal, a gente tem que ter uma unidade entre nós. E mais do que uma unidade entre uma religião, nós temos que ter a unidade entre as religiões cristãs. Sabe, certa feita, um pastor batista virou e falou assim: Bernardo, você pode ir pregar na minha igreja? Pastor, o senhor sabe que eu sou católico, né? Ah, Bernardo, mas você fala muito bem, vai lá um dia, prega na minha igreja. Olha, eu fiquei tão contente, porque é demonstração de unidade. Eu, um diácono católico apresentado pelo pastor como diácono católico. Hoje eu trouxe o diácono Bernardo, meu amigo, aqui para vir falar para a gente. Que coisa boa. Uma certa feita, um grande amigo meu perdeu o avô. E eu fui lá no velório e as pessoas estavam falando. E o avô dele era pastor da Assembleia, né? E eu fui falar, né? E todo mundo sabe que eu não sou um homem religioso. Então, na hora de falar no meio do velório, eu falei uma fala religiosa. Não falei uma fala, vamos dizer, de uma homenagem. Eu falei uma fala de uma pessoa religiosa. E foi muito bom. Várias pessoas vieram agradecer a mim, vieram conversar comigo. Bernardo, que bom que você falou. Olha, teve uns que vieram assim: o senhor é pastor, o senhor congrega em que assembleia? Não, não sou pastor, não. Não, eu sou católico. Nossa, mas que bom, palavra forte. O senhor... Ou seja, mesmo a gente sendo de religiões diferentes, havia uma unidade. A unidade tem que ser a nossa força primária, tem que ser a nossa busca inicial. Mas, Bernardo, a religião deles não interessa qual é a religião, interessa a unidade. Nós temos que ser um com Jesus, para que Jesus e Deus sejam um em nós. E não sou eu que falo isso, é Jesus. Jesus não colocou aqui nenhuma restrição, a não ser aqueles que acreditam na palavra que eles disserem. Então, vamos tentar evitar essa coisa de briga. Ah, minha religião é melhor que a sua. Ah, eu sou da religião A, você é da religião B. Não, nós somos todos cristãos. Sabe, se a gente pensar bem, as nossas semelhanças são muito maiores que as nossas diferenças. Em vez da gente ficar discutindo a diferença, vamos lutar pela harmonia. Olha, a gente precisa se encontrar e agir juntos. E, assim, a Ana Paula não é do Rio, mas aqui no Rio nós estamos num momento terrível. Terrível. A gente teve um massacre numa favela. Ontem eu fiquei sabendo que uma criança de 4 anos andando na rua, voltando da escola, tomou um tiro entre a vida e a morte. Sabe, pessoal, a gente precisa erguer uma prece pela paz, erguer uma prece pela amizade social. O Papa Francisco foi brilhante quando ele fala na Fratelli Tutti, né? Pela fraternidade e amizade social. O próprio nome Fratelli Tutti, de onde vem isso? São Francisco falava aos irmãos, aos frades menores: Fratelli Tutti, todos somos irmãos. E era a regra dele quando ele estava num país diferente do país dele. Lembrem-se que somos todos irmãos. Francisco, o mendigo de Deus, andou até o Egito para se encontrar com um califa. O califa é um homem rico, poderoso, cheio de exército, cheio de dinheiro, com tudo tinha direito. Francisco era um miserável que não tinha onde cair morto, que se não
recebesse a comida de alguém, passaria fome. Não tinha nenhum exército, não tinha arma, não tinha nada. Os dois se encontram. Um fala italiano, o outro fala árabe. Um é cristão, o outro é muçulmano. Não há nada em comum entre eles, mas eles sentam e conversam para buscar a paz. Que maravilha! A junção de duas pessoas absolutamente opostas por um único objetivo. Sabe, pessoal, esse talvez seja um engano nosso. O engano nosso de achar que a gente tem que favorecer a diversidade, a briga, a guerra, o conflito. Não! Temos que favorecer o encontro, o amor, o diálogo amoroso. Sabe, pessoal, nós temos que poder conversar um com o outro. Todo mundo sabe, se eu ponho a cabeça para lá de fora, eu estou de máscara. Outro dia veio uma pessoa na igreja, eu tenho que usar máscara. Eu virei para ela, minha senhora, eu uso máscara o tempo todo. Mas eu não posso obrigar a senhora a usar máscara. A senhora já usou máscara? Já. Então quero agradecer por todo o esforço que a senhora fez até agora. Eu quero dizer para a senhora que eu sempre uso máscara, mas eu não posso obrigar a senhora a usar máscara. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas qual a sua opinião? A minha opinião é que se a senhora tem mais de 50 anos, se a senhora é obesa, hipertensa, diabética, se tem um problema de respiratório, a senhora devia usar máscara para se proteger. Se a senhora convive com alguém na sua casa que está num desses casos, você deve usar máscara para proteger o outro. Mas eu não virei para as pessoas e falei assim, sua doida, varrida, sua louca, insana, vai matar os outros. Não, eu não quero conflito, eu quero harmonia. Pedro está aqui, está até dizendo que hoje ele está melhor, mas terça e quarta, ele estava muito ruim. Sinceramente, pessoal, é uma situação crítica. Aí viram mas eu confio em Deus. Tudo bem, eu não estou dizendo que você não confia em Deus, não, eu também confio em Deus. Noé também confiava e fez a arca assim mesmo. José é um exemplo de confiança em Deus, mas fugiu para o Egito. Né? Agora, eu não vou entrar em briga com uma pessoa. Eu, quando exerço a minha fé católica no mundo, eu exerço numa conversa com o outro. E vejo Jesus no outro, mesmo que ele não seja católico. De vez em quando eu vejo, só existe fé verdadeira na Igreja Católica. Eu bato assim com a mão na cabeça, mas sem fazer sinal, para não criar confusão com o outro. E tento conversar com essa pessoa, porque essa pessoa não entendeu o que Jesus está falando. Jesus não disse que eu e meu Pai estejamos só naqueles que acreditam nessa fé, mas ele falou naqueles que acreditam em mim. Ah, Bernardo, mas a fé do outro não é perfeita que nem a fé católica. Mas vamos admitir que isso seja verdade. Vamos admitir, eu não vou discutir isso. Mas aqui está escrito que eu e meu Pai habitemos naqueles que têm fé perfeita. Meu Deus do céu, 5%, pessoal. Vou ter que acabar, senão vai dar nem para salvar. Pensem nisso. Sigam com fé. Eu vou prometer que amanhã eu faço uma live direitinho, tá? Vão com Deus. Amanhã a gente se encontra às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.